Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quinta-feira nós vamos analisar o que resta do legado de Thiago Heleno no momento em que se confirma a saída do general do Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, porque Thiago Heleno concedeu uma entrevista exclusiva ao Globo Esporte Paraná para falar sobre a sua passagem pelo Atlético Paranaense, rebaixamento e os motivos que conduziram a sua saída do clube. Para quem não está acompanhando, o zagueiro de 36 anos de idade rescindiu seu contrato com o rubro-negro na manhã da última terça-feira e foi anunciado oficialmente como reforço do Paysandu nesta quinta. Por sinal, o general deve estar de volta à Arena da Baixada muito em breve, no início do mês de agosto, quando o Atlético recebe o Paysandu em confronto válido pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu já estou bastante curioso para saber qual será a recepção dos torcedores para o ídolo rubro-negro, depois de rebaixamento, de afastamento e dessa saída melancólica do clube. E o vídeo dessa quinta-feira é justamente para arrematar o assunto Thiago Heleno, que eu abordei em alguns vídeos e shorts aqui no canal, mas sempre deixando em aberto a conclusão, e responder a pergunta que eu considero mais importante: como fica o legado do defensor? Quem acompanha o canal Palavra do Atleticano sabe que eu sempre fui favorável ao afastamento e à saída do Thiago Heleno do clube, e que eu considero que uma reintegração do camisa 44 não teria representado um grande ganho para a equipe, mesmo considerando o baixo desempenho ou desempenho ruim dos zagueiros que o Atlético Paranaense conta no seu elenco, que são o Abraão, o Tobias Figueiredo e o Léo nesse momento, além do Lucas Beleze e dos jogadores das categorias de base. Mas como eu enxergo o Thiago Heleno depois de encerrado o seu capítulo no Atlético? Essa resposta pode surpreender muita gente, mas para mim o Thiago Heleno permanece sendo um grande ídolo, um ídolo pessoal meu inclusive. E essa é uma questão muito pessoal, cada um que está me assistindo tem todo o direito de pensar de maneira diferente, porém o general é, sem a menor sombra de dúvida, o melhor zagueiro que eu acompanhei com a camisa do Atlético e possivelmente ou provavelmente até o maior zagueiro da história do clube. O Thiago chega ao rubro-negro no início da temporada 2016, primeiramente emprestado pelo Deportivo Maldonado, que é um clube do Uruguai ligado ao famoso empresário uruguaio Juan Figuer, e posteriormente acaba sendo adquirido em definitivo pelo Atlético. Precisei fazer um corte, gente, que eu tô gripado, tô tossindo bastante, então peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Entre 2016 e 2024, foram 9 temporadas com a camisa do Furacão. E pelo menos, de 2016 a 2020, o desempenho do Thiago Heleno foi absolutamente inquestionável. Não era somente o melhor zagueiro do elenco do Atlético Paranaense, estava também entre os melhores defensores do futebol brasileiro. Nesse recorte, entre 2016 e 2020, o Atlético conquista, além de algumas edições do Campeonato Paranaense, a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil e a Copa Surugabenque em 2019, com o defensor sendo uma grande referência técnica e uma liderança importantíssima no vestiário. Entre 2021 e 2023, que é o período imediatamente subsequente, eu enxergo o Thiago Heleno tendo um desempenho bom durante a maior parte do tempo e passando por períodos de oscilação, que podem ter sido causados ou potencializados pelo nível questionável dos seus companheiros no sistema defensivo em uma série de momentos. Na última temporada, por outro lado, eu reconheço que o Thiago Heleno foi o melhor zagueiro do elenco do Atlético, para mim isso é bastante óbvio, porém, na minha opinião, isso guarda mais relação com o desempenho abaixo do paraguaio Matheus Gamarra e principalmente com o desempenho péssimo do Kaique Rocha. Nessas circunstâncias, pensando somente em questões de natureza técnica, o afastamento de um zagueiro de 36 anos de idade com um desempenho entre oscilante e ruim nas temporadas anteriores sempre me pareceu uma decisão natural e coerente da diretoria. E eu nem estou considerando, nessa minha avaliação, questões de natureza financeira, porque, por exemplo, o Thiago Heleno negou, na entrevista que concedeu, que o Atlético tenha pedido ou sugerido a ele uma redução do seu salário no início da pré-temporada. Logicamente, essa é uma declaração que vai na contramão de tudo que se sabia sobre essa conversa, mas eu não vou desrespeitar o trabalho de quem apurou essa informação, presumindo simplesmente que a resposta do Thiago é verdade, e nem vou me dar ao luxo de chamar o Thiago Heleno de mentiroso. Então, tratando a coisa na condicional, se essa redução foi sugerida,
teria sido um gesto bonito por parte do Thiago aceitar uma redução para diminuir o impacto do rebaixamento nos cofres do clube. Por outro lado, a gente não pode esquecer também que é um trabalhador, que ele tem família e que não é legalmente obrigado a aceitar uma redução dessa natureza. Desde que todo mundo tenha maturidade, dá para entender bem os interesses de cada um dos dois lados e os motivos pelos quais, evidentemente, esses interesses não casaram naquele momento. E falando sobre a questão da liderança, ou da famosa panela, que é um termo que eu nunca usei no canal Palavra do Atleticano, por sinal, se alguém encontrar me mostre, mas eu tenho bastante convicção de que não, eu entendo que sim, a presença do Thiago Heleno contribuiu em alguma medida para os problemas que o Atlético teve na última temporada, porque juntamente com o Eric, com o Nicão, com o Pablo e outros jogadores com mais tempo de casa, o Thiago Heleno liderou um grupo que se tornou pouco aderente ao trabalho de treinadores e que em alguns momentos contribuiu de maneira determinante para que alguns trabalhos fracassassem. Um grande exemplo disso foi o conflito entre o Nicão e o técnico uruguaio Martin Varini na reta final da passagem do treinador pelo Furacão. Agora, isso não significa, e eu quero deixar isso muito claro, que eu acho que o Thiago Heleno ou esses outros jogadores estivessem de sacanagem ou tentando prejudicar o clube de maneira intencional. O que eu falei no canal Palavra do Atleticano em outras ocasiões, e que mantenho a mesma opinião, é que permanecer no mesmo clube durante vários e vários anos é um feito, uma realização para poucos jogadores, porque manter um desempenho em alto nível no mesmo ambiente por muito tempo exige um nível especial de comprometimento que a maioria das pessoas não tem. Inclusive, a maioria dos jogadores também não. É justamente por isso que quem permanece durante muito tempo no mesmo clube, jogando bem, se torna ídolo, porque são exceção para uma regra que não vai, que vale para todos, mas para eles não. E o Thiago Heleno mostrou que tem, gente, porque na maior parte do tempo ele foi o principal zagueiro do elenco, mesmo em momentos ruins coletivos e dele mesmo. Por outro lado, o fato do Atlético ter mantido jogadores como o Thiago Heleno, o Eric, repatriado outros como Pablo, Madson e Nicão ao longo do tempo, acabou criando um núcleo duro de lideranças que coletivamente me pareceu pouco saudável para o vestiário do Atlético. Porque eram jogadores que nem sempre apresentavam um desempenho que justificasse uma titularidade, por exemplo, e que mesmo assim eram difíceis de sacar da equipe titular ou de pelo menos deixar de utilizar no segundo tempo. Veja o caso do Pablo, por exemplo, que foi um elemento dificultador para a titularidade do Vitor Roque em 2022 e do Gonzalo Mastriani em 2024, mesmo que naqueles momentos o VR e o Mastriani fossem infinitamente superiores ao Pablo. Então, pessoal, recapitulando, eu acredito que tecnicamente o Thiago Heleno vem num momento de baixa e que financeiramente ele não se justifica no Atlético. Eu entendo que, a liderança do Thiago Heleno foi parte de um problema em 2024, mas não por uma questão de comportamento individual do zagueiro, que não estava de sacanagem, não acho que ele estivesse sabotando o clube. E três, para mim, grande parte dos problemas daquele elenco foi consequência da forma como ele foi concebido pela diretoria, que não soube encerrar ciclos em momentos oportunos quando era necessário. Um grande exemplo disso foi o Eric, que o Atlético recusou diversas propostas do Brasil e do exterior para manter um jogador que já vinha oscilando muito de desempenho, com uma relação muito desgastada com o torcedor, e que no final das contas acabou participando de um momento muito terrível, né, de um momento muito ruim, que foi o momento do rebaixamento do clube, e saiu com a sua imagem totalmente queimada da Arena da Baixada. E por todo esse conjunto que eu acabei de narrar, por todos esses motivos que eu trouxe ao longo do vídeo, por todo esse desgaste acumulado, eu entendo que não havia clima para uma continuidade do Thiago Heleno no Atlético. Não acho que o Thiago Heleno seja o grande culpado ou o maior responsável pelo rebaixamento. A gente tem o péssimo hábito de vilanizar jogadores de futebol ou de tratar todos eles como se fossem completos crápulas, né, pessoas sem o menor índole, e não acho que seja assim. Tem gente boa e tem gente ruim em todas as profissões. Eu imagino que na carreira de jogador de futebol não seja diferente. Agora, é lógico que o Thiago Heleno, como todo e qualquer pessoa, como todo e qualquer profissional que participou daquele ano de 2024, ele tem sim a sua parcela pelo rebaixamento. Eu acredito que o próprio Thiago reconhece isso.
E eu torço, né, de minha parte, para que o Thiago Heleno recupere a sua melhor forma lá no Paysandu, que ele possa ajudar o clube lá de Belém do Pará, e para que ele seja recebido com o respeito e o carinho que ele merece quando ele voltar à Arena da Baixada, talvez já no mês de agosto, né, caso ele não esteja suspenso, lesionado, enfim, caso ele tenha condições de jogo. Torço para que corra tudo bem. Acho que o Thiago Heleno é um dos grandes ídolos da história do clube e que ele merece esse reconhecimento. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da passagem do Thiago Heleno pelo Atlético, dessa saída, da participação dele no rebaixamento. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos os comentários. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.